Fala galera, seguinte, site de hoje é massa. Peguei lá com o Murilo Gun, o cara que eu admiro pra caramba. Se você ainda não segue o Guncast, vai lá, G-U-N, Guncast, e põe lá no teu podcast. O cara é sensacional, tu vai coletar vários insights, é um cara pai da criatividade na minha visão. E ele foca bastante nisso, e é um tema bem generalista, né, aparentemente, só que ele domina esse assunto. E, enfim, apesar de ser generalista, o que for, whatever, enfim, ele chega com muita propriedade para falar e trazer insights, e é um dos temas que ele mais aborda nas palestras. A palestra do cara vai mais de 20 mil conto aí, só por 1h30 nas empresas. Mas é isso, vê só. A grande questão que ele coletou esse insight numa palestra do cofundador, o founder lá do Waze, cara, do Waze, enfim. E o founder da Waze, ele disse assim, cara, você tem que se apaixonar não pela solução, e sim pelo problema. Certo, Gabriel, que massa, tu tá falando que eu tenho que me apaixonar pelo problema. Como assim? A pergunta é a seguinte: qual é o tipo de problema que você quer resolver do mundo? E às vezes parece muito romântico isso e se tornou até brega, mas é isso, cara. Não deve ter problema nenhum em você querer resolver um problema que existe no mundo, então um problema que existe na sua casa. Tem um podcast dele que é sensacional, que ele diz assim, cara, da reclamação, ou pare de reclamar e empreenda. Porque grande parte dos pontos de reclamação que a gente tem, por exemplo, o iFood surgiu por uma reclamação que a gente, ali de escritório, que for, eu trabalhava no escritório também, a gente ia pedir um delivery e não tinha lá, cara, a descrição dos pratos, é uma frustração. É uma frustração você ter que ligar, o cara começa a falar lá, não, tem isso, tem aquilo outro, tem galeto, não sei o que, você começa a imaginar os pratos, daqui a pouco você faz, calma aí, qual é o prato mesmo que tu disse lá? O terceiro. E o cara não lembra. Cara, quando tem no iFood lá, tem lá o catálogo, tem lá a imagem, tem coisa mais gostosa do que isso, você imaginar. E para quem é muito visual, precisa ver a imagem. Enfim, o iFood surgiu para solucionar um problema que de repente era do cara. E quando você vai investigar, a maioria dessas startups, e não só startups, várias empresas começam com uma raiz no problema que incomoda o cara, que incomoda você, enfim. A grande pergunta então que você tem que fazer é que tipo de problema eu quero resolver. E Gabriel, vamos contextualizar aqui, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, trazendo para o meu nicho aqui de apresentações, que tipo de problema você quer resolver diante de uma apresentação. Pô, Gabriel, massa, mas eu não dou palestra, eu não saio por aí dando palestra, então, vez ou outra, eu tenho que apresentar algum trabalho na faculdade, o que for, mas geralmente eu não faço nenhum tipo de apresentação lá no meu trabalho, eu sou assistente, eu sou caixa do Banco Santander, sei lá, enfim, não sei qual é a sua profissão, não sei em que tipo de patamar você está na tua carreira profissional, mas a grande questão é o seguinte, cara, se você tem uma reunião, se você senta na mesa lá para discutir algum ponto, uma visão, se você senta para discutir ou para colaborar ou para divergir, né? O sentido de divergência é diferente do que a gente politicamente foi acostumado a ter. O sentido de, pô, se eu diverjo de você, é porque eu estou discordando. Não, a divergência é você acrescentar pontos sem julgamentos pré-concebidos. E a questão de convergir é você trazer julgamentos. E é claro, num processo de brainstorming que foi muito vituperado esse nome, né? Enfim, no processo de brainstorming você precisa divergir bastante. É interessante que antes de uma reunião você converse para que a criatividade seja, cara, não rejeite nem mesmo as ideias ruins, velho. Para que você consiga divergir bastante nos temas, nas ideias, coloque lá as ideias, porque de repente às vezes você está lá na reunião e você não levanta a mão para colocar o seu ponto, porque você fica naquele auto-julgamento, cara. Eu acho que essa ideia não é muito boa não, mas calma, eu não acho que não é muito boa, então eu não vou compartilhar, não vou levantar a mão, e você termina não compartilhando, e cara, às vezes sua ideia era justamente aquilo que o outro cara estava precisando para complementar, e essas duas ideias, as duas visões aqui vão trazer uma solução fantástica para um problema que a empresa passa. Então assim, até se você lidera reuniões assim de brainstorming ou de ideias de criatividade para uma solução de um produto específico, se você é gerente de um produto específico da empresa, de uma indústria, o que for, você tem que pensar dessa forma. Dentro de uma reunião, eu preciso trazer ideias, divergir, até convergir, até chegar ao ponto de eu poder concentrar os meus esforços em julgar se aquela ideia é boa ou ruim. Mas antes de dizer se a ideia é boa ou ruim, cara, começa a divergir, começa a colocar ideias. Imagina que você tem lá 5 pessoas na reunião, o cara tem que sair dali em 5 minutos ou 10 minutos, 50 ideias, cada um é responsável por 10 ideias, enfim. Cara, não tá saindo, Gabriel, chegou em 35, cara, tem mais 15 aí, bota merda. Mesmo, bota merda pra funcionar lá, bota ideias meio bobas mesmo, que de repente uma com a outra vai encaixando e vai surgindo uma ideia muito produtiva. Enfim, o processo de criatividade tem que sair dessa forma, tá? Então, a criatividade para apresentação tem que ser levado em conta. Por quê? Cara, se você tá levando a sério, como a gente falou no vídeo de ontem no YouTube, se você não foi ver,
Vai lá ainda no nosso canal do YouTube, Gabriel CBO. Não sei se você está vendo esse vídeo no Instagram, no YouTube, no Facebook, mas vai lá, Gabriel CBO. Você vai ver o vídeo completo de ontem, foi bem interessante. A gente falou sobre o que você não deve negligenciar na sua carreira profissional. E dentro dessa perspectiva de carreira profissional, cara, se você leva a sério isso, você tem que pensar que qualquer tipo de conversa que você está tendo com seu chefe, uma simples conversa sobre uma solução, tem que ter um método, tem um processo para você apresentar as suas ideias ao seu chefe, ao seu líder, aos seus colegas, aos seus liderados. Existe um processo de compartilhamento de ideias. Por quê? Porque verdadeiramente as palavras, elas podem tornar um assunto que aparentemente deveria ser muito interessante algo completamente desnecessário, desinteressante ou descabido se você coloca num momento inoportuno. Então, assim, é muito importante que você pense nesse processo. Existe uma jornada para que você não só convença de que seu projeto, de que a sua ideia é sensacional, mas sim, existe uma jornada para que as suas soluções sejam não só levadas em conta, mas tragam de fato resoluções importantes para a problemática da empresa que você quer resolver. Mas a grande questão, a grande chave aqui é aí, pega esse insight, agarra com ele, dorme com ele hoje, fica pensando nele. Nesse insight aí que eu vou compartilhar com você, cara, a sua verdadeira paixão, presta bem atenção, a sua verdadeira paixão não deve estar na solução, e sim no problema. Cara, não tem nenhum problema. Gabriel, se eu não tiver muito afim de ficar apaixonado com o problema, eu acredito muito que a chave para você ter o sucesso mais rápido é ser apaixonado pelo problema e não pela solução. Qual é o problema que você quer resolver aqui com essa ideia, com essa apresentação, trazendo esse ponto para a reunião aqui financeira, para a reunião de marketing, para a reunião do RH, o que for. Qual é o ponto da sua apresentação? Porque às vezes a gente pensa que a apresentação é só quando eu estou aqui falando e existe 5, 10 pessoas, 1000 pessoas ouvindo, cara. E o processo de educação é pessoa por pessoa. Então, assim, é muito importante que você compartilhe desse processo com as pessoas que tenham um real interesse em compactuar, em discutir, em levantar pontos. Então, eu sou muito a favor de que algumas palestras tenham mais perguntas, mais tempo para as perguntas. E às vezes a gente... eu vi isso, o Murilo também mencionando esse ponto. E às vezes a gente, cara, separa 1 hora lá para a palestra e... vamos lá, 2 perguntinhas rápidas. E às vezes a pergunta era a chave que precisava para responder um monte de perspectivas, para mudar a perspectiva das pessoas que estavam ali, daquelas 1000 pessoas, o que for. Então pensa o seguinte, todo tipo de conversa é uma entrevista, é uma apresentação, é uma maneira de você aprender mais um pouco. E é importante que você, antes de apresentar uma solução, uma ideia, antes você tenha em mente que tipo de problema aquela ideia está resolvendo. É uma planilha diferente, modificada? É uma planilha no novo formato? Seu chefe pensava de uma forma e ele tem uma dificuldade muito grande, de repente, em identificar os números, em fazer a leitura, porque planilha nada mais serve para trazer informação. Então, cara, se você puder simplificar a informação para o seu chefe, para que ele tome, ele que é o tomador de decisão, a empresa, os diretores, tome a decisão de forma mais simples, então, cara... utilize os recursos necessários para que ele possa ver, bater o olho no papel e dizer assim, bicho, é essa informação que a gente precisa tomar. E aí o seu trabalho vai ser não só louvado, mas vai ser reconhecido. Por quê? Porque você trouxe inovação no processo de comunicação. Uma simples planilha, você não levantou uma palavra, mas você fez um formato em que a principal informação para ele estava nítida, estava clara, ele bateu o olho, ele entendeu tudo. Então é esse o processo. Existe um processo que converge para isso. E se você tem em mente aprender um pouco mais sobre isso, se você quer me ouvir falando um pouco mais, cerca de meia hora aí sobre esse assunto, se inscreve no nosso webinário ao vivo, dia 19, terça-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Vou repetir, parece uma metralhadora, Gabriel. Isso mesmo. 19 de junho, isso mesmo, 19 de junho, terça-feira próxima agora, de hoje a 8, de hoje a 8, de hoje a 7, eu sempre me confundo com esses termos. Mas é terça-feira próxima agora, dia 19 de junho, às 8 horas da noite, horário de Brasília. E por respeito a você, se você se inscrever, eu vou começar pontualmente às 8 horas da noite, horário de Brasília, beleza? Fechado? Então se você quiser me ouvir falar um pouco mais sobre isso, mais oportunidades, cavar um pouco mais fundo, se inscreve nesse webinário. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube, vou deixar o link em todo canto. Se você for no meu Instagram, @GabrielCBO, se você for no meu YouTube, no meu Twitter, @GabrielCBO, se você for no meu Facebook, Gabriel.gcbo, vai estar lá em todo lugar para você não ter dificuldade de se inscrever e participar dessa aula comigo. Então, é isso, vamos junto, exige um processo, exige uma caminhada, exige mais, porque o sucesso exige mais. Já diria Jerônimo Temer, o GG,
cara fantástico, um cara que eu admiro bastante. O sucesso exige mais. Então, se você está comprometido com o seu sucesso, assim como eu tô, assim como eu tenho gerado conteúdo para você de valor, faz isso, se inscreve e vamos junto. E é isso. Deus abençoe.